66 Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 326, Salvando Laguda Autor, Voando Sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Jing. Você completou a missão, consertando o espelho mágico. Obteve 1 milhão de pontos de experiência. Shinita ergueu o olhar para Zhang Yang e o elogiou. Você fez a sua parte, aventureiro. É a minha vez de cumprir a minha parte do acordo. Eu lhe emprestarei o espelho da verdade, mas você deve devolvê-lo em até 10 dias. O homem no espelho se virou para observar a pessoa que estava prestes a receber seu socorro e ficou chocado ao ver a mesma pessoa responsável por sua morte. Oh, minha amada rainha! Aquele homem! Por favor, não deixe que ele me leve. Ele foi o motivo. Ele foi a pessoa. Ele foi o responsável pela minha morte. Zhang Yang pegou o espelho e sorriu maliciosamente, encarando diretamente. Se eu fosse você, ficaria grato por ter sido revivido desde o início, em vez de me deleitar com seu narcisismo. Ou devo encontrar outra pedra para destruir seu corpo mais uma vez? O homem no espelho ficou em silêncio quando viu que até mesmo Shayanita, sua dona, permaneceu quieta ignorando seu apelo. Jing. Você obteve o item, Espelho da Verdade. Jing. Agora você está afetado pelo efeito, devolução de item. Dura 10 dias. Todos os atributos serão reduzidos permanentemente em 100% caso não devolva o Espelho da Verdade após o prazo estipulado. Zhang Yang ignorou os avisos e verificou as propriedades do espelho ao sair do palácio. Espelho da Verdade, item de missão. Uso, dissipa toda a magia negra nas proximidades. Ei, escutem. Eu não sou um item celestial qualquer que pode ser encontrado em qualquer lugar do mundo, então é melhor se considerarem sortudos o suficiente para falar comigo. Dito isso, espero que me tratem com extremo cuidado. Além disso, exijo que me sirvam meus cristais de energia favoritos. E é melhor que sejam da melhor qualidade, senão... Ei! Que diabos é você? Cuidado com as mãos. Onde você está tocando? Irritado, Zhang Yang guardou o espelho tagarela em seu inventário e ele foi imediatamente silenciado. Suspiro. Que dia longo. Zhang Yang se espreguiçou e convocou o urso branco para cavalgar em direção à laguda. Novamente, assim que adentrou os limites da pequena cidade desolada, a atmosfera ficou pesada e o ar foi tomado por um silêncio absoluto. Lá estava ele, num momento satisfeito por ser recebido com o silêncio da ausência do espelho. No momento seguinte, lá estava ele, desejando desesperadamente se livrar do silêncio sinistro da cidade. Chegou ao centro da cidade e encontrou o velho na praça. Velho, eu trouxe o espelho da verdade. Em seguida, retirou o espelho de seu inventário. Ah, droga! O que mais você enfiou aí dentro? Estou todo dolorido aqui e ali. Escute, você. Eu sou o maior de todos os itens celestiais. Não mereço tratamento assim. Estou te avisando. Nunca mais. O homem no espelho da verdade continuou divagando enquanto arrancava penas de todo o corpo. Encantado e surpreso com a descoberta, Alozos continuou observando o espelho. Como e por que a rainha emprestaria a ferramenta mágica da nação a um homem como você? Isso é fabuloso. Fantástico. Abençoada seja a rainha. Que seu reinado dure para todo sempre. Seus agradecimentos deveriam ser direcionados a Zhang Yang, já que ele tinha passado o dia inteiro só para roubar algumas calcinhas. Jing. Você completou a missão. Recupere o espelho da verdade. Obteve 2 milhões de pontos de experiência. Alozos olhou de cima a baixo, observando Zhang Yang e o espelho, um de cada vez. Jovem, seus feitos aumentaram minhas esperanças. Agora, eu realmente acredito que você pode derrotar a bruxa má e salvar nossa cidade. Não percamos tempo, por favor. Leve o espelho com você e siga para o oeste. A bruxa está morando em um pequeno jardim decadente. Jing. Alozos tem uma missão para você, salvar Laguda. Você aceita? Salvar Laguda, nível de dificuldade, A. Descrição da missão. Você obteve a única arma para derrotar a bruxa má. Por favor, leve o espelho com você e mate a bruxa má. A cidade inteira de Laguda aguarda seu retorno vitorioso. Progresso. Mate a bruxa malvada da APN 01. Zhang Yang partiu sozinho.
O covil de Dapne ficava bem perto de Laguda. Depois de viajar apenas 3 quilômetros, Zhang Yang chegou a uma pequena fazenda. Havia uma flora estranha que florescia ao redor do jardim e era cuidadosamente cuidada. No meio do jardim, havia algumas pequenas cabanas e uma delas tinha fumaça saindo da chaminé no topo. Pouco antes de invadir a cabana, ele notou que havia piscadas no minimapa que notificavam Zhang Yang sobre a localização das ervas. Zhang Yang deu um zoom e ficou chocado ao ver que havia ervas extremamente raras crescendo no jardim. Quase todas eram raras e terrivelmente escassas. 2 fatores limitam a produção de ervas: um baixo número de pontos de desova e uma duração de desova extremamente longa. Essas ervas que cresciam no jardim eram conhecidas por ambos os fatores. Mesmo sendo ervas de nível 70, eram extremamente raras e valiosas. Sem hesitar, Zhang Yang saltou do urso e começou a colher as ervas. Tolo insolente! Como ousa roubar minhas ervas preciosas? Vá embora! O som alto e áspero de uma velha rugiu atrás dele. Zhang Yang se virou e foi recebido por uma velha bruxa que parecia já ter 60 anos. Sua pele era enrugada e ela era magra como um graveto. Vestida com um manto de mago negro, a velha bruxa sacou uma varinha de 30 centímetros de comprimento e apontou para Zhang Yang. Instantaneamente, um raio negro explodiu e atingiu Zhang Yang. Menos 4574, Dapne, a bruxa, cinza prata, humanoide. Nível, 75. HP, 750.000. MP, 400.000. Defesa, 400. Zhang Yang pulou de volta no urso e avançou em direção ao chefe. Ela era apenas uma criatura de nível cinza prata. Não havia absolutamente nada a temer na batalha. Como havia paredes e obstáculos ao redor, Zhang Yang poderia facilmente bloquear a linha de visão do chefe e atrapalhar sua conjuração. Assim que chegou ao alcance, Zhang Yang sacou o espelho do inventário e gritou: agora é a sua vez de brilhar, ferramenta mágica. Chamem-me de grande espelho mágico. Mesmo com os protestos do homem no espelho, ele cumpriu sua tarefa. Como óleo e água, o espelho havia ativado automaticamente seu poder na presença de magia negra, assim como um programa antivírus é ativado automaticamente quando um vírus está presente no sistema de computação. Brilhando. Uma luz brilhante irrompeu do espelho e iluminou tudo que o espelho estava voltado, incluindo Dapne. Guerra. Nuvens negras escorriam de Dapne, que gritou de horror. Sua reação foi bastante divertida, semelhante à de um vampiro ao ser exposto à luz solar. Não. Não. Não pode ser. Por quê? Para onde foi minha fonte de vida? O que aconteceu com minha imortalidade? O que você fez comigo? O que você fez comigo? Enquanto era acusado pela velha bruxa perturbada, Zhang Yang sentiu-se extremamente constrangido. Ele era indiretamente inocente, já que fora o espelho que havia roubado sua magia negra. Então, começou a brandir sua espada e provocou a bruxa. Está na hora de você morrer. GRR. Não importa se eu perdi minhas marionetes de vitalidade. Sempre posso encontrar mais. Sem demora, Dapne começou a entoar seu ataque. Antes que o homem no espelho pudesse reclamar novamente, Zhang Yang rapidamente o guardou de volta em seu inventário e se equipou com o escudo. Ei! Sinta a honra de ser a primeira substituta das minhas marionetes de vitalidade. Gritou Dapne, soltando uma típica gargalhada de bruxa. Nossa! Uma flecha sombria atingiu Zhang Yang, causando-lhe 4.500 de vida. Zhang Yang aplicou 5 camadas de defesa aleijada e retrucou: velha bruxa, você não é meu tipo. Desista. Tolo insolente. Chore pelo seu futuro sombrio. Você será mergulhado no sono eterno. A taxa de conjuração da flecha sombria da chefe era bastante rápida, com 2 segundos por disparo, elevando seu DPS para 2.200. Guardiões nunca tiveram uma forma sólida de defesa contra a magia. Eles também não podiam usar bloqueio. Sem o escudo, o valor de defesa não seria aplicado, forçando Zhang Yang a receber o maior dano possível. Com o imenso dano recebido, sua barra de fúria estava constantemente cheia. Zhang Yang não precisava se preocupar com o custo das habilidades, pois podia conjurar todas elas à vontade. Embora Dapne fosse do nível cinza prata, seu ataque mágico anti-tanque natural conseguiu causar dano a Zhang Yang até a última gota de HP em apenas meio minuto.
apesar de seu ataque não ser superior ao ataque físico de um chefe do nível amarelo ouro. Contando com seu equipamento de conjunto e efeito de conjunto e uma garrafa de poção de cura nível 4, Zhang Yang conseguiu manter seu HP alto até certo ponto. Ele então ordenou que o urso se movesse pelo campo, atrás de uma parede para atrapalhar a linha de visão da bruxa. Isso possivelmente reduziria o dano total causado, mas, ao mesmo tempo, reduziria o dano recebido. Contanto que ele conseguisse sobreviver a cada confronto por mais de 2 minutos, poderia facilmente vencer a batalha com o tempo de recarga de 2 minutos de cura do Berserker. Por mais fácil que parecesse, a chefe ainda era uma chefe. Derrotá-la tão facilmente seria uma vergonha para todos os chefes de nível cinza prata do mundo. Enquanto a batalha continuava por mais 4 minutos, Zhang Yang conseguiu reduzir o HP do chefe para 130.000. Ele decidiu ativar a Dança do Céu e da Terra. Pum! Menos 10.000. Menos 10.000. Menos 10.000. Menos 10.000. Ponto. Com cada golpe, o chefe recebia uma quantidade limpa de 10.000 de dano. Após o 10º golpe consecutivo da habilidade, o chefe recebeu um total de 100.000 de dano. Fúria total, pontos, colisão mortal. Menos 8.940. Zhang Yang então consumiu uma poção de transmutação, 5, de fúria, para aumentar sua fúria para 100 pontos e também ganhou um bônus adicional que aumentou 50% de seu poder de ataque, varredura horizontal, esmagamento destrutivo, golpe forçado. Com uma sequência de ataques acertando o chefe, somados aos golpes de garra do próprio urso, os 130.000 HP do chefe despencaram rapidamente até o último pedaço. Oua! A velha bruxa lamentou e caiu derrotada. Assentindo satisfeito, Zhang Yang sentiu que a habilidade, Dança do Céu e da Terra, era realmente incrível, indescritível. Seria especialmente indispensável durante a corrida para vencer a primeira conquista completa de uma masmorra do modo hardcore. Quando uma descarga repentina de poder é necessária para matar o chefe, todos os 9 membros que possuíam a habilidade podem ativá-la ao mesmo tempo e causar instantaneamente uma quantidade massiva de 900.000 de dano. O que poderia se comparar a isso? Zhang Yang sorriu com conhecimento de causa enquanto fantasiava usá-lo em masmorras. Em seguida, foi buscar seus itens de batalha. Naturalmente, todos os equipamentos de nível cinza prata eram lixo para ele. Apenas um item chamou sua atenção, uma peça de equipamento montado, fragmento de colar de vidro de fogo, cinza prata, fragmento de colar. Uso: combine 5 fragmentos do colar de vidro de fogo para formar um colar de vidro de fogo completo. Nível requerido: 70. Como os fragmentos não tinham números específicos, ele podia farmar a mesma peça repetidamente até conseguir montar o item. Zhang Yang jogou o fragmento em seu inventário. Apenas uma das 5 peças não valeria nada. Quando 5 fragmentos fossem reunidos, eles valeriam muito mais. Por exemplo, cada fragmento poderia custar cerca de 10.000 moedas de ouro, mas o custo do equipamento completo valeria aproximadamente de 70.000 a 80.000 moedas de ouro. Se o item tivesse algum efeito específico, naturalmente alcançaria um preço ainda maior. Como as taxas de obtenção eram tão imprevisíveis, era possível obter 4 peças com sucesso, sem problemas, e ficar preso para sempre, tentando obter a peça final. Além disso, antes que o produto fosse realmente forjado, ninguém poderia realmente julgar as propriedades do equipamento para decidir se valia a pena o esforço de farmá-lo. Deixando isso de lado, Zhang Yang começou a coletar todas as ervas preciosas que haviam surgido no jardim. Todas elas poderiam ser usadas para criar poções de invencibilidade. Essas poções concederiam aos seus usuários a capacidade de serem literalmente invencíveis, imunes a todos os ataques. Era uma das poções mais fortes do jogo. Assim como as poções de mobilidade, as poções de invencibilidade são categorizadas em 3 níveis diferentes: iniciante, intermediário e avançado, cada uma com duração efetiva de 3, 5 e 10 segundos, respectivamente. Logicamente, sendo uma das poções mais fortes do jogo, ela também tinha um dos maiores tempos de recarga, que era de 30 minutos. Isso significava que não havia absolutamente nenhuma maneira de um jogador usar a poção na arena PvP. Depois de arrancar todas as ervas e grama, Zhang Yang montou em sua montaria e voltou para a Lagoa Feliz.
De volta à entrada da cidade, os ponteiros do relógio não estavam mais congelados. A hora havia mudado para 1h58. O feitiço da bruxa havia sido quebrado. A maldição havia desaparecido. Em vez da cidade sombria, escura e assustadora, a luz havia sido reintroduzida nas ruas. Uma a uma, janelas e portas se abriram, enquanto muitas pessoas colocavam a cabeça para fora para finalmente ver o mundo novamente, depois de terem ficado paralisadas no tempo. Alegria tomou conta das ruas enquanto Alozos cumprimentava cada um que via. Com um sorriso jubiloso, o velho cumprimentou Zhang Yang. Guerreiro, você fez um grande favor a esta cidade. Você resgatou todos em Laguda. Você é o nosso herói. O Salvador. Lentamente, os cidadãos saíram de casa. Intrigados e confusos com o que lhes havia acontecido, começaram a fazer perguntas uns aos outros. Zhang Yang assentiu, desceu do urso e deu um tapinha no ombro do velho. Sou apenas um aventureiro. A honra é minha. Jovem guerreiro. Você é corajoso e sábio. Garantirei que a terra sempre louvará seu nome em canções e poemas pelas próximas décadas. Jing. Você completou a missão, salvar Laguda. Obteve 1.000.000 de pontos de experiência. Alozos tirou um pedaço de metal brilhante do bolso e o entregou a Zhang Yang. Este velho não tem nada para lhe dar, exceto isto. Era uma herança dos meus ancestrais. Dizem que é um tesouro ou algo assim, mas não tenho conhecimento dele. Por favor, aceite. Em vez de ficar com ele, sinto que pode ser útil para você. Jing. Você obteve um item, fragmento de chave dimensional 3, fragmento de chave dimensional 3, item de pergunta, o único. Descrição. Reúna todos os 7 fragmentos da chave dimensional para formar uma chave dimensional completa que abre o portal dimensional para o Palácio Real do Império do Céu Imperial. Caso o jogador que possui o fragmento da chave esteja no mesmo mapa que você, uma notificação de localização do sistema será anunciada. Se você for morto por um jogador que possui o fragmento da chave, o fragmento da chave em seu inventário terá 100% de chance de ser dropado após a morte. O item nunca mais aparecerá em nenhum outro lugar. Item único. Isso significa que o mesmo item nunca mais aparecerá em nenhum outro lugar da China. Droga. Depois de correr o dia todo, fazendo recados aqui e ali, ele só conseguiu obter um dos 7 fragmentos de chave. Suspirando, Zhang Yang sentiu que aquilo era bastante injusto. Despediu-se de Alozos e correu de volta ao castelo de Hera para devolver o espelho da verdade a Shaenita. Assim que o espelho voltou às mãos de Shaenita, como uma criança mimada, o homem no espelho começou a reclamar sobre como Zhang Yang o estava maltratando. O segundo descendente acessível dos vários generais está localizado nas colinas da Chama Carmesim. A NPC que carrega o fragmento da chave se chama Tiffany. No momento em que Zhang Yang corria em direção ao seu destino, ele foi perturbado por uma mensagem de voz de Weiler. Ei! Tanknobi! Hora do jantar. Você não comeu o suficiente no jantar? Como consegue comer tanto à noite? Do que você está falando? Sou uma criança em crescimento. É claro que preciso de mais do que isso. Glutão. Zhang Yang desconectou-se e foi até a cozinha preparar o jantar para as meninas. Mesmo repreendendo a menininha por comer demais, ele próprio estava, na verdade, ficando com um pouco de fome. Em poucos minutos, o homem saiu da cozinha com lanches leves e algumas bebidas quentes. Bateu na porta e os 3 se sentaram juntos, apreciando o jantar tardio. Enquanto mastigava o pedaço de pão, Weiler estava ocupada mexendo no celular e falou: tem um cara no noticiário que morreu jogando Gold Miracle. Nossa! A casa dele pegou fogo e ele só percebeu quando já era tarde demais. Ele foi queimado vivo. E tem um professor universitário, o professor tal, dizendo algo sobre como a psique da mente humana pode ser afetada pelo excesso de imersão em VR. Ele até pediu ao governo que proibisse o jogo, gritou Weiler, com a voz abafada pelo pedaço de pão ainda na boca. Morpg, Legendary Guardian Capítulo 327, Batmans das Montanhas Fantasmagóricas. Quando um usuário joga, o corpo é colocado em um estado semelhante ao sono. O capacete gamer fazia mais do que apenas conectar o usuário ao jogo. Uma fraca corrente elétrica fluía pelo corpo para manter um certo nível de conectividade entre o usuário e o capacete. Isso permitia que o capacete monitorasse o estado de saúde do usuário. Essa função era rigorosamente verificada pelo Departamento de Saúde.
A função que permite ao jogador continuar jogando conscientemente, mesmo dormindo, foi adicionada recentemente. Como os desenvolvedores que a introduziram não aplicaram nenhuma atualização adicional ao capacete, todos acreditavam que a função já existia no capacete e estava apenas esperando para ser lançada. Assim como uma atualização do jogo, ela só estará disponível ao público, uma atualização por vez, e coletará apenas um número limitado de respostas por um breve período antes de ser descontinuada. O ajuste de tempo, 1 hora em tempo real equivale a 3 horas no jogo, obteve uma resposta excepcional, pois foi capaz de prolongar indiretamente a vida de um humano. Mesmo sem o ajuste de tempo avançado no jogo, a possibilidade de jogar dormindo já era impressionante o suficiente. Até então, o número de jogadores ativos vinha crescendo continuamente, de 200 milhões para 300 milhões de jogadores em um ano. Enquanto o mundo inteiro apreciava o jogo, alguns grupos expressaram publicamente que Gold's Miracle era um desastre e deveria ser interrompido. A julgar pela reação dessas críticas, a menos que estivessem apenas buscando atenção momentânea sendo um palhaço do ano, não havia outro motivo para isso. Zhang Yang sorriu, porque de repente apareceu um professor Tal. Wei Yan piscou um pouco. Depois de alguma pesquisa, descobri que esse professor de Tal tinha um pai. Seu pai era um homem infame chamado Professor Tal Hong Hong, e agora todo mundo chama seu filho de segunda vinda do Tal. O professor Tal era um professor, o que significava que ele tinha suas próprias batalhas para travar em sua área, o que era quase semelhante à forma como os jogadores lutavam bravamente entre si. Zhang Yang suspirou. Algumas pessoas adoram dar alarme falso. Quando nada acontece, elas tentam provocar alguma coisa. No fim das contas, tudo gira em torno de um objetivo principal, dinheiro. Wei Yan riu baixinho. Cuidado com o que diz. O professor Tal é um bom amigo do pesquisador Yang. É melhor tomar cuidado, senão você será pego e amarrado na cadeira elétrica. Depois do jantar, Wei Yan foi a primeira a correr de volta para o quarto, deixando Zhang Yang e Yan Shui sozinhos na cozinha para fazer a limpeza. Na verdade, não havia motivo para isso. Havia uma máquina de lavar louça na cozinha que lavava tudo com apenas um toque de botão. Idiota! Só para você saber, mesmo tendo confessado meus sentimentos para você, quero que saiba que não sou uma garota fácil. Não vou confessar meus sentimentos aleatoriamente para qualquer cara que eu goste. Ah, e já vou avisando. Não deixe que eu te pegue entrando no meu quarto tarde da noite. Disse Yan Shui com uma cara séria. Decida-se, mulher. Aquilo foi uma ameaça ou uma sedução? Zhang Yang era um bom homem. Ele jamais teria pensado em fazer algo tão ridículo quanto entrar no quarto de uma mulher enquanto ela dormia. No entanto, agora que ela havia dito isso com severidade, essa ideia já estava plantada em sua mente. Era como se alguém lhe dissesse para não pensar em elefantes, mas você, inadvertidamente, começasse a pensar em elefantes. Por favor. Eu nunca iria até você. Aliás, você pode entrar na minha. Eu nunca tranco a porta quando durmo. Zhang Yang contra-atacou, deixando Yan Shui se virar com as bochechas coradas. Malandro. Depois de se arrumar, Zhang Yang voltou para o seu quarto pensando apenas em terminar a busca pelos 7 fragmentos da chave. Ele cavalgou pelas colinas de fogo carmesim até a pequena vila chamada a Vila da Alfafa em busca de Tiffany. A vila era bastante histórica. Do lado de fora, havia algumas estátuas de pessoas esculpidas em pedra, transmitindo uma impressão antiga e antiquada. De longe, não seria preciso um binóculo para avistar Zhang Yang montado em seu urso branco. Ao perceber sua aproximação, um grupo de crianças pequenas aproximou-se dele carregando gravetos e varas de madeira. Todos cercaram Zhang Yang e o encararam como se fossem adultos, tentando intimidá-lo com seus números. Zhang Yang puxou as rédeas do urso e parou. Onde estão todos os adultos aqui? As crianças trocaram olhares e permaneceram em silêncio. O silêncio perdurou até que um adolescente mais velho, que aparentava ter entre 13 e 14 anos, saiu. Ele cruzou os braços e encarou Zhang Yang como um velho. O que você tem a fazer aqui, estranho? Zhang Yang sorriu. Sou parente da Tiffany. Estou aqui para visitá-la. Irmã Tiffany. Ele é parente da irmã Tiffany. Ao ouvirem o nome Tiffany, baixaram a guarda quase imediatamente e cercaram Zhang Yang. Conversas animadas começaram a tomar conta de cada cantinho da vila. As crianças o bombardeavam com perguntas que qualquer adulto esperaria.
Como ele havia capturado o urso, como era o mundo lá fora. A pior de todas era um garoto, com um catarro escorrendo pelo nariz, pedindo a Zhang Yang que entregasse sua proposta de casamento a Tiffany. Parecia que Tiffany era muito popular na vila. Irritado, Zhang Yang esperou pacientemente que algo acontecesse, talvez um evento desencadeador da missão, antes de finalmente explodir. Tony, gritou. Tony era o adolescente mais velho da multidão. Onde está Tiffany? Tony bufou. A irmã Tiffany liderou alguns homens para lutar contra os homens morcego. Morcegos? Homens? Zhang Yang perguntou. A 50 quilômetros a leste da vila, fica a Montanha Medonha. Havia monstros voadores que pareciam morcegos. Eles consomem sangue para sobreviver. Então, para evitar um ataque à vila, sempre enviamos um certo número de animais como tributo para que eles se alimentem. No entanto, há 2 anos, seus números se multiplicaram. Eventualmente, nosso gado não era suficiente para saciá-los. Foi então que os monstros começaram a exigir sacrifícios humanos. Tony desabou. As pessoas estavam com medo. Nenhum de nós estava disposto a fazer nada. Eventualmente, os anciãos da aldeia tiveram que se sacrificar para salvar a aldeia. Meu avô e minha avó se entregaram. No entanto, os Batmen eram criaturas gananciosas. Eles queriam mais. Eventualmente, todos os anciãos da aldeia desistiram de suas vidas. Depois disso, eles vieram até nós e exigiram os jovens. Nesse ponto, o aldeão percebeu que não havia como escapar. Era matar ou morrer. A irmã Tiffany se levantou no meio da multidão e nos encorajou a desafiar os Batmen. Graças a ela, os adultos da aldeia se uniram e estavam dispostos a lutar. Sob o comando da irmã Tiffany, ela conseguiu liderar os adultos à vitória e expulsar os Batmen. Zhang Yang assentiu. Ela sempre foi uma jovem corajosa. Tony se aproximou. Irmãozão, vejo que você está carregando armas e armaduras. Será que você é um guerreiro? Pode nos ajudar a ver como está a irmã Tiffany e os outros adultos. Jing. Tony tem uma missão para você, recuperar notícias. Você aceita, recuperar notícias, nível de dificuldade, D. Descrição da missão. Tony de Alfalfa pediu que você procure por Tiffany e os outros adultos. Encontre-os e cuide de suas condições. Tiffany e os outros devem estar lutando contra os Batmen na Montanha Medonha. Progresso. Procure por Tiffany e os adultos da Vila Alfalfa 01. Zhang Yang se despediu das crianças e puxou as rédeas do urso. Com um rugido alto, o urso disparou e rumou para o leste. A próxima coisa que viu parecia simplesmente mágica. A poucos quilômetros da vila, ele viu um enorme pico de montanha, que na verdade flutuava a 1000 quilômetros de altura entre as nuvens. Abaixo do pico flutuante havia uma montanha achatada. Todo o cenário parecia como se alguma figura divina tivesse usado alguma habilidade divina com a espada para cortar a montanha a meio e, de alguma forma, deixado a montanha no topo das nuvens. Não é de se admirar que fosse chamada de Montanha Medonha. Parecia mesmo que cairia a qualquer momento. Se você estivesse no topo da montanha plana, qualquer um poderia sentir a tremenda pressão, temendo que as nuvens pudessem desaparecer a qualquer momento, enviando a massa de gigatoneladas de terra para cair como um meteoro que traz o Armagedon. Se isso acontecesse, definitivamente seria muito mais do que Block poderia suportar. A parte plana da montanha era bastante pequena e baixa. Medindo quase 300 metros de altura, Zhang Yang não demorou a chegar ao topo. Como o pico imponente pairava sobre ele, sua sombra pairava sobre a área, tornando o local tão escuro quanto a noite. No caminho para o topo, Zhang Yang notou muitos cadáveres. Alguns eram de seres humanos normais, mas muitos outros pertenciam a uma raça estranha com asas projetando-se das costas. Com base no grande número deles, o número de mortos da raça estranha era muito maior do que o de humanos. Zhang Yang estava cético. Os aldeões de Alfalfa não passavam de aldeões comuns. Como poderiam possuir o poder de batalha necessário para realizar tal feito? A aldeia era tão pequena, mas a batalha ali de certa forma fazia com que parecesse uma guerra intercontinental entre humanos e monstros. Quantos aldeões, exatamente, estavam participando daquela batalha? Ao que parecia, não importava quantos monstros houvesse, os humanos estavam vencendo por uma margem esmagadora. Ou os monstros eram muito fracos, ou Tiffany era muito forte, para o bem da história. Enquanto Zhang Yang permanecia ali, imerso em pensamentos,
Alguns homens e mulheres desceram a montanha correndo descontroladamente. Alguns deles portavam armas, enquanto outros corriam de mãos vazias. A princípio, Zhang Yang pensou que o motivo por trás daqueles passos desordenados era porque, afinal, estavam descendo uma ladeira. Mas, olhando mais de perto, entendeu o motivo do caos. Centenas de monstros voadores os seguiam de perto, aldeões de alfalfa, normal, humanoide. Nível, 70. HP, 7.000. Defesa, 70. ARCK com um grito, uma das mulheres foi capturada pelo monstro voador. Com um lampejo, Zhang Yang puxou as rédeas e cavalgou o mais rápido que pôde. Dentro do alcance, Zhang Yang imediatamente lançou Lança da Obliteração. Menos 2.189. O ataque atingiu o monstro. Provocado, o monstro largou as mulheres e imediatamente disparou em sua direção. A mulher caiu ilesa, pois o monstro não havia ganhado muita altura do chão. Batman da montanha medonha, normal, humanoide. Nível, 75. HP, 7.500. Defesa, 70. O monstro desceu do céu e mergulhou em Zhang Yang. No entanto, um mero monstro de nível normal não poderia causar dano algum a Zhang Yang. O ataque apenas arrancou um pouco de terra da armadura de Zhang Yang. Zhang Yang contra-atacou o Batman e o cortou com um rápido golpe de espada. Após causar mais de 2.000 de dano, Zhang Yang ativou Fúria Sangrenta e ganhou 50 de fúria. Com um rápido golpe no chão, Zhang Yang usou Esmagamento Destrutivo e matou o monstro. Com sua força monstruosa, ele poderia facilmente destruir todo o pântano como um ninho de vespas. Todos os monstros voadores pararam de perseguir os aldeões e mudaram seu alvo para Zhang Yang. Ele pegou e consumiu uma garrafa de Poção de Fúria Transmutada, 6, e ganhou 100 de fúria, varredura horizontal. Zwoosh. Aqueles que estavam muito perto de Zhang Yang receberam um golpe certeiro, causando mais de 6.500 de dano. Pac pac pac. O efeito da espada enigmática negra foi acionado repetidamente, causando uma quantidade massiva de dano que matou instantaneamente mais de 20 Batman no ar. O frasco de Poção de Fúria Transmutada, 6, aumentou o poder de ataque de Zhang Yang em 1,6x, tornando-o praticamente um deus da guerra em seu nível. Destemidos, os monstros continuaram a atacar Zhang Yang. Mesmo assim, seus ataques eram tão fracos que, mesmo que ele fosse cercado por 1.000 deles, não faria diferença. Com o grande número de monstros, era mais fácil para Zhang Yang matar todos, já que o efeito da espada enigmática das trevas podia ser ativado quase infinitamente, onda de explosão e varredura horizontal eram usados repetidamente. Em apenas 4 a 5 minutos, Zhang Yang estava completamente cercado pelos cadáveres dos Batman. Nenhum monstro sobreviveu. Todos os aldeões de alfalfa presentes na cena só conseguiam olhar com admiração e descrença. Era quase impossível para Zhang Yang matar todos os monstros sozinho. Sou parente da Tiffany, disse Zhang Yang enquanto se adiantava para recolher os itens caídos no chão. Não eram as moedas nem os itens de ética que ele queria, mas a seda. Elas eram bastante úteis, não para vender no mercado, mas para fazer bandagens para cura. Em vez de ficarem admirados, os aldeões balançaram a cabeça como se já esperassem o resultado, pensando que Zhang Yang tinha algum parentesco com Tiffany. Isso parecia explicar seu desempenho admirável. Onde está Tiffany? Perguntou Zhang Yang. Ele olhou ao redor e descobriu que nenhuma delas tinha crachás específicos. Na verdade, todas tinham o mesmo nome, Aldeão de Alfalfa. Zhang Yang conseguiu distinguir quem era quem naquele momento. No entanto, ele facilmente adivinhou que Tiffany não estava entre elas. NPCs de missões especiais quase certamente teriam seus próprios nomes. Ela foi levada pelos Batman, disse um morador. Suspiro. De alguma forma, Zhang Yang sabia que a busca pelo segundo fragmento de chave nunca seria tão simples. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 328, Ciclope Gigante Pangu. O que aconteceu? Zhang Yang perguntou freneticamente. Quando fomos levados a destruir os Batman sob o comando de Tiffany, conseguimos empurrá-los de volta para o seu covil. No entanto, quando pensávamos que a vitória já estava próxima, milhares de monstros vieram como reforço. Entre os monstros, um deles era excepcionalmente forte e até derrotou Tiffany. Infelizmente,
Ela foi capturada e levada para a Montanha Medonha, explicou um dos aldeões. Guerreiro. Você parece durão. Poderia, por favor, resgatar Tiffany em nosso nome? Perguntou o outro. Jing. Você completou a missão, recuperar notícias. Obteve 100.000 pontos de experiência. Jing. Os aldeões de Alfalfa têm uma missão para você, resgatar Tiffany. Você aceita? HMPH. Zhang Yang aceitaria qualquer missão de resgate num piscar de olhos, comparado a qualquer outra missão ridícula, como roubar calcinhas. Dito isso, como alguém anda até aquela montanha flutuante? Não é como se ele pudesse voar, para começo de conversa. Ele poderia, se estivesse no nível 100 e tivesse capturado uma montaria voadora. Mas o que ele poderia fazer agora? Ele franziu a testa. Talvez houvesse algo mais que pudesse ajudar na busca, perguntando ao aldeão. Tiffany é minha parente. Eu teria feito isso mesmo sem você me avisar. No entanto, tem um problema. A montanha medonha está flutuando no céu. Como chego lá em cima? Todos trocaram olhares de angústia, como se também não tivessem a mínima ideia. Depois de alguns instantes, alguém gritou, consegui. Ouvi isso dos anciãos da aldeia. Disseram que há um ponto de teletransporte na base da colina. Ele poderia teletransportar uma pessoa diretamente para o topo da montanha. O aldeão saiu da multidão e falou. Onde fica o ponto de teletransporte mesmo? Do outro lado da montanha. No entanto, também ouvi dizer que há um terrível e perigoso ciclope gigante vivendo lá, capaz de matar qualquer um que viva por perto, acrescentou. Monstros foram feitos para serem mortos. Se ele não conseguisse fazer isso sozinho, simplesmente reuniria um grupo. Não havia com o que se preocupar. Zhang Yang riu. Por favor, voltem para a vila. Vou pensar em um jeito de resgatar Tiffany. Os aldeões assentiram e deixaram Zhang Yang sem muita preocupação. Zhang Yang montou o urso branco e seguiu para o sopé da montanha a oeste. Zhang Yang não estava com pressa. Havia muitas ervas na rota e ele aproveitou para colher algumas, flor de aço selvagem, e raiz de pedra. Embora fossem ervas bastante incomuns, não eram todas tão raras para começar. No entanto, como o número de jogadores de nível 70 com a profissão de colheita de ervas era pequeno e ainda não havia pisado nos mapas de nível 70, as ervas mencionadas dificilmente eram vistas no mercado. Essa foi uma das razões pelas quais Zhang Yang mudou de profissão para aprender colheita de ervas. Dessa forma, ele poderia pelo menos ser autossuficiente. Um sinal sonoro repentino no mapa indicou que uma erva do guardião estava disponível a oeste de onde Zhang Yang estava. Encantado, Zhang Yang chutou o urso branco e foi direto para a erva rara. A erva do guardião foi usada para criar uma poção de força de nível 4, que era a poção mais eficaz para aumentar o ataque físico no momento. Psiu. Uma víbora vermelha apareceu bem ao lado de Zhang Yang, revelando-se apenas quando Zhang Yang se aproximou da erva. A cobra ergueu sua cabeça triangular, pronta para atacar Zhang Yang a qualquer momento. A partir do nível 60, sejam minerais ou ervas, monstros estarão próximos ao ponto de surgimento para guardá-lo. A força dos monstros ao redor corresponderá à raridade da erva e do mineral gerados. Alguns deles eram monstros normais, outros podiam ser de elite e, em casos extremos, chefes poderiam protegê-los. Assim como a refinação de veia de ferro, quando Zhang Yang tinha apenas o nível 10, que era guardada pelo Rei Pantera Negra. Os desenvolvedores nunca facilitaram nada. Dito isso, a erva da guarda não era tão rara, portanto a víbora vermelha que aguardava era apenas um monstro de nível normal. Zhang Yang levou apenas alguns segundos para matar aquela única cobra e transformá-la em pontos de experiência. A víbora vermelha também havia derrubado algumas. Carne de cobra é um dos ingredientes para a profissão de culinária. Culinária, primeiros socorros e pesca são 3 habilidades de suporte que podem ser treinadas em conjunto com outras 2 profissões de produção de itens, como alquimia, criação de runas e muitas outras. Comparadas aos primeiros socorros, culinária e pesca eram um incômodo que demandava mais tempo e esforço. Como essas profissões não faziam muito pelos jogadores, poucos jogadores as praticavam. Dito isso, alguns jogadores que não gostavam de PVP ou PvP passavam seu tempo pescando e cozinhando no jogo. Era assim que jogadores não PVP e não PvP passavam seu tempo livre. Cozinhar pode produzir itens que curam HP e MP.
A menos que os lanches possam ser comprados em lojas, os itens produzidos por meio do cozimento têm efeitos benéficos extras, como aumento de vitalidade, força ou até mesmo um bônus de aceleração. Somente ingredientes de nível superior podem produzir itens com efeitos adicionais. Carne de cobra é um desses ingredientes que pode ser usado para produzir itens de cura. Zhang Yang pegou a carne de cobra e colocou tudo em seu inventário. Como ele era o tipo de pessoa que não gostava de ficar sentado, não havia escolhido a culinária como profissão. No entanto, ele veio preparado. Havia jogadores na guilda que eram de nível baixo, mas possuíam altos níveis de pesca e culinária. Ele passará os itens para eles e os deixará lidar com isso. Jing. Você usou coletar em erva do guardião. Sua maestria em herbalismo rendeu um ponto. Jing. Você obteve erva daninha do guardião, x2. Zhang Yang continuou e coletou mais ervas e carne de cobra. Matando 2 coelhos com uma cajadada só, Zhang Yang conseguiu reunir uma pequena quantidade e ficou bastante satisfeito. Depois de caminhar um pouco pela encosta, encontrou os arredores envoltos em névoa. Zhang Yang se aproximou da fonte e tropeçou em uma grande fonte. Água cristalina ainda fluía da fonte, formando um lindo arco-íris. No entanto, ao lado da fonte mística, havia um gigante enorme. Mesmo sentado, ele já tinha pelo menos 7 a 8 metros de altura. Ele tinha a mesma aparência de um humano, mas tinha apenas um olho posicionado na testa. O gigante vestia apenas uma calça feita de couro de animal. À sua direita, repousava uma enorme clava de pedra, manchada de sangue seco. Talvez muitos já tivessem sucumbido sob ela. Ciclope gigante pango, cinza prata, humanoide. Nível 75. HP 750.000. Defesa 800. Lá estava o ciclope gigante, mas onde ficava o ponto de teletransporte? Zhang Yang contornou o gigante e continuou procurando. No entanto, não importava quantas voltas ele desse, não conseguia encontrar o ponto de teletransporte. Talvez a única maneira de revelar o ponto de teletransporte fosse matando o chefe. Zhang Yang sacou a espada e fez o urso avançar em direção ao chefe, pronto para matá-lo. O alcance efetivo de agressividade de Pango era amplo. Assim que Zhang Yang saiu dos arbustos ao redor, ele avistou Zhang Yang e imediatamente pegou uma grande pedra e a jogou em sua direção. O ataque foi rápido e preciso. Zhang Yang reagiu rapidamente e ergueu o escudo para bloquear a pedra. Surpreendentemente, com um estrondo, a grande pedra foi despedaçada ao atingir o escudo. O urso branco rosnou e avançou instantaneamente em direção ao chefe com investida selvagem. Após o ataque, o urso começou a arranhar o chefe. Zhang Yang o seguiu e golpeou os pés do chefe. O RGH, lamentou o gigante. Ele então pegou o gigantesco porrete de pedra e acertou Zhang Yang na cabeça. Menos 3.756. O dano era bastante alto. No entanto, considerando que o bloque de Zhang Yang tinha um tempo de recarga de 6 segundos, o DPS do chefe foi reduzido para aproximadamente 1000. Para derrotar seus longos 60.000 HP, o chefe precisaria de cerca de 1 minuto. No entanto, como Zhang Yang tinha muitas habilidades de sobrevivência, o chefe já teria sido morto várias vezes antes que isso acontecesse. Humano. Por que você me atacou? Gritou Pango em voz baixa e rouca. Zhang Yang ficou perplexo. Não era normal que jogadores matassem monstros. Para trazer paz e harmonia de volta à Terra. Desde quando um monstro perguntaria a um jogador o motivo do seu ataque? Após um longo e constrangedor silêncio, Zhang Yang teve que pensar no que dizer e finalmente abriu a boca. Ciclope gigante. Quero usar o ponto de teletransporte. HMPH. Você está no mesmo nível dos monstros morcegos. Pango berrou com raiva. Num acesso de fúria, o gigante pisou com tanta força que deixou uma pequena cratera com o formato de seus pés no chão abaixo dele. Zhang Yang não tinha ideia de que tipo de relacionamento tinha com os morcegos, mas era definitivamente hostil. No entanto, agora que ele já havia começado a batalha, não podia simplesmente deixar para lá. Zhang Yang deu de ombros e continuou a atacar o chefe. Mesmo sofrendo muitos danos, o HP do chefe estava caindo mais rápido que o dele. Em 2 minutos, o chefe ficou com apenas 10% de HP. De repente, o chefe deu um grande salto para trás e fugiu da batalha. Tentando fugir? Não sob minha supervisão.
Zhang Yang puxou as rédeas do urso e o perseguiu. O chefe saltou para trás novamente. Desta vez, ele pulou na poça d'água formada pela fonte. Um estrondoso e massivo jato d'água foi lançado para todos os lados. Não que um chefe fugindo de um jogador fosse normal, o mais estranho é que o HP do chefe começou a se recuperar rapidamente. Zhang Yang verificou o chefe e encontrou um bônus adicional. Fonte da vida, restaura 1% de HP a cada segundo. Depois de apenas alguns instantes, o HP do chefe já havia sido restaurado para 17%. Que diabos? O chefe está trapaceando. Se fosse esse o caso, Zhang Yang ordenou que o urso corresse e pulasse na piscina também. Ele também ganhou o bônus e começou a se curar. A fonte da vida é minha. Ninguém a tirará de mim, gritou o chefe enquanto pegava uma pedra do nada e a jogava em Zhang Yang. Zhang Yang franziu a testa. Mesmo tendo um DPS considerável, certamente não era o suficiente para sobrepujar os efeitos de cura da fonte. O mesmo acontecia com ele. O chefe jamais conseguiria matá-lo enquanto permanecesse na fonte. No entanto, se ele não fizesse nada para mudar o rumo da guerra, eles poderiam facilmente lutar até o fim dos tempos e nada seria alcançado. Zhang Yang bolou um plano. Por enquanto, ele permaneceria na piscina até que todas as suas habilidades estivessem prontas para uso. Ele então saiu da piscina e tentou expulsar o chefe da piscina. No entanto, mesmo sendo apenas um chefe de nível cinza-prata, foi inteligente o suficiente para permanecer na piscina até estar completamente curado antes de sair. Agora que ambos estavam totalmente recuperados, a batalha recomeçou. Zhang Yang continuou a empurrar o chefe o mais longe que pôde, porém, o chefe era esperto. Ou melhor, o projetista do chefe havia estabelecido um limite antes que ele voltasse automaticamente para a fonte. Pango perseguiu Zhang Yang por várias centenas de metros e atingiu seu limite. A partir daí, desistiu da perseguição e voltou. Ponto. Sem mais nada em mente, Zhang Yang verificou sua aba de habilidades para ver se, Dança do Céu e da Terra, ainda tinha 3 horas antes de poder ser usada. Ele queria tentar reduzir lentamente o HP do chefe para 100.000 e usou Dança do Céu e da Terra para matá-lo de uma só vez, sem dar a ele a chance de pular na piscina. Zhang Yang fortaleceu sua decisão e deixou a batalha para coletar mais ervas até que a Dança do Céu e da Terra estivesse pronta para ser usada. Flores de aço selvagens eram consideradas ervas comuns naquela área. Embora a erva só pudesse ser encontrada em mapas acima do nível 70, a grande quantidade de pontos de spawn facilitou a coleta de uma grande quantidade de ervas, já que o tempo de reaparecimento era de apenas 20 minutos. Zhang Yang aproveitou suas 3 horas com cuidado, sem desperdiçar um único minuto, e encheu seu inventário com todos os tipos de ervas. HM. Agora que Dance of the Avenged está pronto para ser usado, é hora de chutar algumas bundas. 1. PVP. PVP é a abreviação de jogador vezes jogador. PV é a abreviação de jogador vezes inimigo. Neste caso, PV é usado para classificar batalhas entre jogadores e entidades não jogadoras, ou seja, monstros ou NPCs. Morpg, Legendary Guardian Capítulo 329. A busca por uma nova fonte de energia. Desista, humano. Eu jamais entregaria a fonte da vida para alguém como você. Pango ergueu a clava de pedra novamente, preparando-se para outra briga. A fase inicial da batalha foi bastante direta. Zhang Yang empurrou o chefe até 70 a 80 metros de distância da fonte da vida antes de começar a atacá-lo. Com base nas estatísticas de dano, o chefe não era páreo para Zhang Yang. Ainda assim, sua barra de HP era extremamente longa. Com o tempo, Zhang Yang gradualmente reduziu o HP do chefe para 10%, que era de apenas 80.000 HP. Pango saltou para trás e, quando estava prestes a se virar para correr, Zhang Yang ativou Dança do Céu e da Terra. Uma sombra oca emergiu do personagem de Zhang Yang e formou um soldado que empunhava uma longa espada larga. A sombra então voou pelo campo e cortou Pango como um pedaço de pão. Menos 10.000. Menos 10.000. Menos 10.000. Menos 10.000. Ponto. Como esperado de uma habilidade suprema, assim que a habilidade é ativada, o HP do chefe pode ser visto caindo como um hidrante estourado. Antes que todos os 10 golpes pudessem acertar, o enorme corpo de Pango de repente explodiu com uma luz brilhante e um estrondo estrondoso.
A metade superior foi completamente perdida, enquanto a metade inferior de Pangu permaneceu intacta. Sangue e vísceras eram visíveis. Era extremamente vil e repugnante. O jogo deveria ser classificado como R por esse nível de sangue. Que cena perturbadora. Nenhum ser humano comum conseguiria segurar o conteúdo do estômago depois de ver tanto sangue e órgãos voando por aí. Não era a primeira vez que Zhang Yang usava a dança do céu e da terra, mas a habilidade não desferiu o golpe final na bruxa da Penny. Foi por isso que ele foi poupado de uma cena tão horrível. Justo quando Zhang Yang estava prestes a desabafar, a parte superior do corpo de Pangu recuou e ele caiu no chão, sem vida, inteiro. Talvez os desenvolvedores da empresa tenham pensado que era demais para o público mais jovem e só exibiram a cena brevemente para causar impacto. Zhang Yang deu de ombros e foi buscar os itens de batalha. Havia um total de 3 equipamentos cinza-prata, 7 equipamentos verde-cobre e um fragmento de equipamento montado. Era uma pena que não fosse o que ele queria, que era o colar de vidro de fogo, peça de armadura de botas de pele de cobra à sede de sangue, peça de armadura de couro cinza-prata. Uso: combine 4 peças de armadura de couro para formar uma bota de pele de cobra à sede de sangue completa. Nível requerido: 70. Suspiro. Os ferreiros em Milagre de Deus são realmente divinos. Eles conseguiam consertar qualquer tipo de equipamento. Zhang Yang conteve a amargura e guardou a peça de armadura em seu inventário. Este equipamento só precisava de 4 peças de armadura, e deveria ser mais fácil de montar do que o colar de vidro de fogo. Tudo o que restou foi a fonte da vida. Esta engenhoca poderia facilmente curar 1% de PV a cada segundo. Definitivamente mudaria o rumo da guerra. Se ao menos ele pudesse levá-la de volta ao Castelo da Tempestade e usá-la a seu favor durante um ataque de monstros ou inimigos. Além disso, se ele conseguisse vender o item, com certeza valeria a pena. Justo quando Zhang Yang chegou perto da fonte da vida, ele recebeu uma notificação do sistema. Jing. Você descobriu uma fonte da vida secando. Você pode usar frascos de poção de alquimia para armazenar a água desta fonte. O item coletado concederá ao usuário a habilidade de curar 50% de HP em 10 segundos. Tempo de recarga: 10 minutos. O item não compartilha o mesmo tempo de recarga da outra poção. Depressa. A fonte da vida está secando. Que diabos? De todos os horários para secar, ele realmente escolheu esse horário. Isso foi feito propositalmente para que os jogadores não pudessem usar esse recurso por muito tempo. Gloop. O nível da água na piscina estava cada vez mais baixo. Zhang Yang começou a entrar em pânico. Imediatamente, abriu sua lista de amigos e contatou Sun Xiu. E se? Vá comprar 100. Não. 50 pilhas de frascos de poção para mim. Venha aqui o mais rápido possível. Seja rápido. O inventário de um jogador é limitado. Zhang Yang só percebeu isso na metade do caminho, enquanto instruía Sun Xiu. Se tivesse perguntado a Yin Shui ou Eier, elas certamente fariam toneladas de perguntas em vez de começarem a trabalhar imediatamente. Sun Xiu, no entanto, respondeu com uma simples afirmação e desligou. Zhang Yang rapidamente colocou o amuleto do amante, Yang, e em 3 minutos, Sun Xiu apareceu ao seu lado. Não tenho tempo para explicar. Basta usar as garrafas e enchê-las com água desta fonte, disse Zhang Yang enquanto pegava 10 pilhas de garrafas de poções de Sun Xiu. Jing. Você obteve, fonte da vida, X1. Jing. Você obteve, fonte da vida, X1. Ponto. Os dois estavam curvados sobre a fonte, como se a água fosse feita de ouro. Zhang Yang e Sun Xiu estavam recolhendo o máximo de água possível. Quando o nível da água ficou ainda mais baixo, Zhang Yang e Sun Xiu tiraram as botas e pularam na fonte para pegar mais água. Após 1 hora de trabalho contínuo, a água da fonte secou completamente, deixando um enorme círculo mágico no fundo. Nesse momento, Zhang Yang e Sun Xiu conseguiram reunir um total de 18 pilhas, 3.673 garrafas de fonte da vida. Foi uma grande conquista. Sun Xiu ficou surpresa. Você deve ser uma espécie de imã de sorte. Como você encontrou esse lugar? Zhang Yang riu. Urur. Impressionado? Sun Xiu ignorou sua resposta presunçosa e disse, faltando apenas 4 dias até a liga profissional, essas fontes da vida realmente nos ajudarão. A proeza da fonte da vida engarrafada era boa, mas tão boa quanto parecia.
Para um jogador não tanque, 50% de HP seria menos potente do que uma poção de cura nível 4, que poderia curar 8.000 HP, e a fonte da vida exigia 10 segundos para fazer efeito completo. A principal especialidade desta poção de cura era o fato de que ela não compartilhava a mesma sequência de recarga com outras poções de cura. Enquanto usar qualquer nível de poção de cura fará com que todas as poções de cura entrem em recarga, consumir a fonte da vida não faria, e o jogador poderia usar a outra poção de cura enquanto a fonte da vida estivesse em efeito. Seu efeito poderia rivalizar com um curandeiro. Como eles poderiam não ser fortes, especialmente durante partidas PVP. Zhang Yang guardou uma pilha de fonte da vida, para si deixou Sun Xinyu guardar as outras no depósito da guilda. Ele então voltou sua atenção para o círculo mágico no fundo da fonte seca. Não era de se admirar que a fonte secasse, era para dar lugar ao ponto de teletransporte no fundo dela. Se a água da fonte permanecesse, como a magia aconteceria? Zhang Yang colocou as mãos no círculo e ouviu uma notificação do sistema. Jing. Você descobriu um antigo círculo de teletransporte. O poder mágico que alimenta a magia de teletransporte acabou. Se quiser reativar a magia contida nele, você precisará procurar uma nova fonte de energia. Jing. Você recebeu uma missão: buscar uma nova fonte de energia. Você a aceitará. Ele não pode. Busca por uma nova fonte de energia. Nível de dificuldade, B. Descrição da missão. Ao sul, corredores indomáveis vagam pelo cânion da rocha rolante. O núcleo de pedra dos corredores indomáveis contém poderes misteriosos. Se você coletar núcleos de pedra suficientes, talvez consiga reativar o círculo mágico. Progresso. Núcleos de pedra coletados 0.000. 1.000. Certo. 1.000. Zhang Yang lançou todos os tipos de insultos que lhe vinham à mente. O que os criadores da missão estavam pensando? Coletar 1.000 itens da missão não é tarefa fácil. Para ser lógico, quando ele tivesse coletado os núcleos de pedra e ativado o círculo de teletransporte, Tiffany já teria sido morta e seu sangue sugado até secar. Tudo o que restaria dela seria carne seca. É verdade que a missão não implicava uma duração, ou então ele já teria falhado. Mesmo assim, Zhang Yang não pôde deixar de gemer. O que os criadores estavam pensando quando criaram esta missão? Zhang Yang deixou a montanha e cavalgou em direção ao sul, chegando ao Canyon Rolling Rock. Para um canyon, era bem pequeno. Do terreno mais alto onde Zhang Yang estava, ele podia ver que havia cerca de centenas de seres elementais de pedra rolando, emitindo um som rochoso e rangente. Rajing Runner, Elite, ser elemental. Nível, 76. HP, 76.000. Defesa, 600. Um monstro de elite de nível 70 a mais teria cerca de 400 de defesa. No entanto, esses seres elementais de pedra tinham cerca de 50% mais defesa do que o normal. Zhang Yang não se importou com a defesa e cavalgou pela terra em direção ao cânion, investindo bravamente contra um corredor furioso. Menos 1.356. O monstro mal havia passado por cima de Zhang Yang e já havia causado um dano considerável a ele. Zhang Yang entendeu o ataque e teve uma ideia aproximada dos monstros. Ele então ignorou o primeiro monstro e foi direto para o monte, matando cerca de 16 a 17 monstros de uma só vez. Com o equipamento que tinha em mãos, ele jamais conseguiria suportar o ataque simultâneo de todos os monstros. No entanto, com sua agilidade, ele conseguiu garantir que receberia no máximo 3 ataques de monstros por vez. Ele conseguiria lidar com isso facilmente. 15 alvos, esse era o número máximo de monstros que, varredura horizontal, poderia atingir. Mesmo sem a ajuda do efeito da espada enigmática das trevas, Zhang Yang havia se acostumado a usar a técnica de Kit para matar vários monstros. Com sua arma divina atual, se Zhang Yang ainda insistisse em matar os monstros um por um, seria uma grande vergonha para a própria arma. Com Blast Wave e Horizontal Sweep, ativados repetidamente, somados à velocidade de movimento de urso branco de Zhang Yang, os Raging Runners estavam claramente ficando frustrados. Seria extremamente engraçado se os nomes dos monstros mudassem repentinamente de Raging para Infuriated. Pac, pac, pac. Como pipoca no micro-ondas, o ser elemental de pedra se desintegrava violentamente, deixando para trás seus núcleos.
Zhang Yang levou menos de 2 minutos para transformar todos os 15 monstros em pipocas de grãos. Essa velocidade de moagem era definitivamente incomparável. Com a espada enigmática das trevas em mãos, Zhang Yang poderia ser a 7ª classe do jogo, o rei da moagem. O único problema que ele enfrentava naquele momento era o fato de que a taxa de obtenção dos núcleos de pedra era muito baixa. Dos 15 monstros que ele acabara de matar, apenas um havia obtido um núcleo de pedra. Zhang Yang cerrou os dentes, pois sabia que seria um longo dia. Havia apenas algumas centenas de corredores furiosos em todo o cânion. Mesmo que Zhang Yang conseguisse matá-los todos de uma vez, ele teria que eliminá-los 2 ou 3 vezes antes de conseguir reunir todos os núcleos de pedra. O maior problema era a baixa taxa de obtenção. Como tudo era baseado em núcleos de pedra, quem sabia quanto tempo ele teria que matar e matar novamente até reunir 1000 núcleos de pedra. Mesmo assim, Zhang Yang não estava com pressa, afinal. Na verdade, ele podia levar o tempo que quisesse, já que não havia limite de tempo para a missão. Montado no urso, Zhang Yang arrebatou outra leva de monstros. Desta vez, teve sorte. Conseguiu carregar 2 núcleos. No entanto, as próximas levas de monstros não derrubaram um único núcleo. Zhang Yang continuou até a manhã seguinte e conseguiu coletar apenas 58 núcleos. Foi difícil, mas pelo menos ele havia começado seus primeiros passos na jornada de 1000 milhas. Ainda assim, não foi tudo em vão. Em uma noite, Zhang Yang já havia acumulado 12% de pontos de experiência, o que foi incrivelmente rápido. Zhang Yang abriu o quadro de classificação do nível da China e viu que os 10 melhores jogadores quase não mudaram. 1. Zhang Yu, Guardião, nível 74. 2. Frost Ninja, Assassino, nível 73. 3. Daffodil Daedreon, Piromante, nível 72. 4. Um golpe de espada, Guardião, nível 72. 5. Fonte de fogo, Piromante, nível 72. 6. Blooming Shore, Assassino, nível 72. 7. Drizzler, Berserker, nível 71. 8. Little Snow, Sacerdote, nível 71. 9. Snowseeker, Criomante, nível 71. 10. Lord Lan, Templário, nível 71. Dreadshots, Fation e vários outros já estavam superestimados e expulsos da lista de classificação. Anshu e Weyanger ficaram fora de campo por algum tempo desde a morte do pai de Weyanger. Eles foram ultrapassados, mas ainda estavam entre os 10 primeiros. Por outro lado, Sun Xiu teve a sorte de obter a Pérola do Céu, que concedeu ao usuário 50% de pontos de experiência extras, o que lhe permitiu permanecer no ranking mesmo tendo um emprego de tempo integral. Por algumas noites e dias, Zhang Yang passou o tempo acampando no cânion, matando seres elementais de pedra. Ao mesmo tempo, também passou um tempo coletando algumas ervas. Infelizmente, antes que ele pudesse terminar a missão de reunir os núcleos de pedra, a liga profissional já havia começado. No dia 31 de janeiro, os oficiais anunciaram o procedimento de batalha das ligas de classe S e classe A. Como Zhang Yang e sua equipe eram os campeões da competição de espadas voadoras, eles foram classificados e puderam começar no dia 1º de fevereiro, enfrentando o segundo colocado da competição de espadas voadoras como oponente. Quem iria querer perder a luta entre o campeão e o segundo colocado? As duas equipes, que por acaso eram guildas fortes com ressentimentos profundos entre si, certamente causariam um certo nível de tensão na arena de batalha. Aliás, os oficiais também haviam divulgado várias novas regras. Uma delas era a proibição do uso de habilidades e itens com tempo de recarga superior a 10 minutos. Uma regra extra foi adicionada, o que despertou o interesse de Zhang Yang. Ela proibia classes que não fossem caçadoras de usar mascotes de batalha na arena de batalha. Zhang Yang lembrava-se claramente de que, em sua vida passada, não havia tal regra implementada na arena de batalha. Parece que os desenvolvedores notaram Zhang Yang e propositalmente a definiram como tal para compensar sua destreza avassaladora. Zhang Yang achou que era bastante justificado. Zhang Yang já era muito poderoso desde o início. Permitir que alguém como ele usasse um mascote de batalha na arena roubaria do oponente toda sua vontade de lutar. Fazer o oponente desistir antes mesmo da partida só serviria para amenizar o calor da batalha. No dia 1º de fevereiro,
A primeira batalha de equipes da Liga Profissional começou. As classes SA tiveram suas próprias áreas de batalha e todos os jogadores foram convidados a visitar as respectivas arenas para assistir à partida. A equipe de batalha de Zhang era composta por Sun Xiu, Wei Yanger, Daffodil da Adrian, Undrechotis, Lost Adrian e ele próprio. Fatian, Galileu e Fantasy Sweetheart assumiram os papéis principais da equipe de batalha secundária. A equipe principal de batalha, equipe de Zhang, aceitou o nome Silksoft Holdings. A equipe secundária, liderada por Fatian, aceitou um contrato com outra empresa de TI veterana na China. O nome da equipe principal era Silksoft Battleteam, enquanto o nome da equipe secundária era Pridiangonor Battleteam. Esta foi a primeira liga profissional da história. Embora a competição da espada voadora tenha sido um sucesso, os patrocinadores não estavam muito envolvidos, portanto, sua remuneração monetária não era muito luxuosa. A equipe de Zhang aceitava $5 milhões por ano como pagamento para manter o nome Silksoft Holdings. Isso se devia ao fato de os próprios donos da empresa fazerem parte da equipe. Por outro lado, a equipe de Fatian, Pridiangonor Battleteam, aceitava um pagamento de $8 milhões por ano. Zhang sabia de outra coisa. Segundo a história, 2 ou 3 meses após o início das primeiras lutas da liga profissional, todas as empresas aumentaram suas taxas de patrocínio devido ao enorme aumento na popularidade das lutas. Algumas até assinaram contratos lucrativos com os próprios lutadores. Jing. A batalha entre a equipe de batalha Silksoft e a equipe de batalha Xian Electronics começará em 5 minutos. Membros da equipe de batalha Silksoft, por favor, entrem na arena de batalha 5 minutos antes desta notificação. Se não comparecerem, perderão automaticamente a participação. Às 19h30, a equipe de Zhang recebeu a mesma notificação. Sem demora, todos entraram na arena de batalha e permitiram que o sistema os teletransportasse para suas respectivas estações. Uma coisa que impressionou Zhang foi que os jogadores podiam entrar na arena independentemente de onde estivessem. Ao sair, os jogadores seriam teletransportados de volta para onde estavam antes de entrar. Os participantes não precisavam mais estar em uma cidade grande para entrar na arena de batalha. Dito isso, os jogadores precisavam estar fora do modo de combate. Ampliar. 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 Um por um, eles apareceram um ao lado do outro. Assim que todos da equipe de batalha Silksoft se reuniram, uma janela interativa apareceu na frente de Zhang. Como líder da equipe, ele tinha que decidir a ordem em que lutariam. Primeiro, as lutas 1x1. Eu vou lutar a primeira batalha. Gelo, você é o segundo. Pirralho, você é o terceiro. Daffodil da Adrian, o quarto. Sonho Perdido, o quinto. Undrechotis, o sexto. Snow BTCH, você é o sétimo. Entenderam? Quanto às lutas em equipe, o Ice Cube, o Little Brat, o Lost Dream, a Snow BTCH e eu lutaremos. Lembre-se, tentem vencer as 5 primeiras lutas. Não arrastem para a sexta ou sétima. O mesmo vale para as lutas em equipe. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 330. Revanche com o Céu Imperial. Quando ambos os capitães enviarem a lista de nomes, o sistema bloqueará suas inscrições. A lista de nomes não poderá mais ser modificada. Caso a equipe de batalha não contenha os jogadores listados na lista de nomes apresentada, a referida equipe de batalha será automaticamente desclassificada da batalha sem qualquer discussão. Jing. A batalha entre a equipe de batalha Silksoft e a equipe de batalha Xian Electronics começará em breve. Ambos os oponentes entrarão na arena de batalha. A batalha começará em 30 segundos. Zhang imediatamente caminhou até o campo de batalha. É Zhang. O as deles no primeiro round. Zhang. Você consegue. Lute. 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 O fervor da plateia podia ser ouvido de todos os cantos do estádio, nas arquibancadas. Os aplausos da plateia já podiam ser ouvidos antes mesmo do início da luta. No entanto, assim que a batalha começar, o ambiente será silenciado para permitir que os competidores se concentrem. Zhang virou-se para o público e acenou para expressar sua gratidão. O competidor da outra equipe também havia entrado no recinto. Seu nome era Tutiske. Nível 70, Bestima masculino, Sniper, HP, 19.340. A multidão vai ouvir que o Imperialski não havia enviado o Oni Swordstruck na primeira batalha.
Quem é esse Tutiske? Nunca ouvi falar desse cara. Que decepção. Esperávamos que os mais fortes dos dois lados se enfrentassem. Por outro lado, Zhang Yang permaneceu completamente imperturbável. Tutiske era o principal caçador da equipe de batalha eletrônica Xian Ocean em sua vida passada. Mesmo não estando na lista dos 10 melhores caçadores, suas habilidades eram dignas o suficiente para serem seu oponente. Jing. A batalha começará em 10 segundos. Tutiske recuperou a compostura e se preparou para lutar contra Zhang Yang. Ele sabia que Zhang Yang seria seu oponente no primeiro round, por isso foi enviado para ignorá-lo. Essa é uma estratégia que derruba a torre para desperdiçar a chance do inimigo. No entanto, ele não estava satisfeito em ser o cordeiro sacrificado. Mesmo sabendo que Zhang Yang era forte, ele cairia lutando. Além disso, ele era uma arma secreta. Talvez até o próprio Zhang Yang ficasse chocado ao vê-la. A trombeta soou e a batalha começou. Zhang Yang ergueu o escudo e a espada e avançou em direção ao oponente. Tutiske controlou seu animal de estimação atrás de si e disparou um tiro de concussão, a 30 metros de distância. A habilidade acertou e atordoou o Zhang Yang por 4 segundos. Uma pantera negra saltou repentinamente do lado e atacou com a velocidade da luz. No jogo, a maioria dos monstros com ataque físico terá aproximadamente a mesma taxa de intervalo de ataque, que era de 2 segundos. Apenas uma parte dos monstros pode ter uma taxa de ataque maior ou menor. A raça Pantera possuía uma velocidade de ataque mais rápida. Seu ataque era, em média, de um ataque por segundo. O jogo era justo. Os desenvolvedores equilibraram tudo. Sob o mesmo nível, quanto maior a velocidade de ataque, menor o dano de ataque. Se o oponente fosse uma classe que usasse armadura de tecido, seria melhor ter mascotes com velocidade de ataque maior. A baixa defesa da armadura de tecido não afetaria o baixo dano de ataque do mascote. Também poderia prolongar o tempo de conjuração dos conjuradores. Poderia ser tão eficaz quanto prolongar uma magia de 2 segundos para até 4 segundos. No entanto, enviar um pet com alta velocidade de ataque para atacar um jogador da classe tanque seria extremamente ruim e imprudente. Com alta defesa, uma habilidade de absorção de dano passivo e uma habilidade de redução de dano passiva, o dano causado pelo pet seria, no máximo, de 3 ou até 2 dígitos. Zhang Yang olhou para o animal por um milésimo de segundo e voltou seu olhar para Tutiske. Panteras negras são extremamente comuns, podendo ser encontradas em qualquer colina ou montanha. Nem sequer eram consideradas de nível elite. -0. Como esperado, a Pantera Negra não conseguiu causar nenhum ponto de dano em Zhang Yang. O tiro de concussão, de antes o havia deixado mais lento. Com seu ritmo de caracol e os ataques rápidos como os da Pantera Negra, Zhang Yang achou que seria sensato matar o tempo usando bloqueio. Melhor usar para aumentar a eficiência. Bloqueio também lhe daria 30 de fúria extra por uma defesa bem-sucedida. Bloquear. -722. Bloqueio. Reflete dano. 1479. Golpe de escudo. Com apenas 12.000 HP, a Pantera Negra teve 6 de seus HP retirados. Porra! Gritou Tutiske de longe. Tanques bem equipados são realmente incríveis. Não só eram sólidos como pedras, como também conseguiam desviar de ataques dolorosos. Conhecendo a destreza de Zhang Yang, Tutiske não perdeu mais tempo. Começou a atirar em Zhang Yang e conseguiu diminuir uma boa parte do HP dele. 4 segundos depois, o efeito de lentidão do tiro de concussão terminou. Recuperando sua velocidade normal, Zhang Yang saltou em direção ao céu. No entanto, pouco antes de poder pular, foi atordoado. Zhang Yang verificou rapidamente sua janela de status e viu um efeito negativo chamado Main. Ele ficou atordoado por 3 segundos. Agora Zhang Yang entendia por que esse caçador, contra todas as probabilidades, levaria uma pantera de estimação para lutar contra um tanque. Tudo por causa da habilidade, Matidão. Main é uma habilidade passiva de um pet que pode atordoar o alvo por 3 segundos com 10% de chance a cada ataque. A Pantera Negra foi trazida para a batalha não por causa do seu poder de ataque, mas sim por causa da sua alta velocidade de ataque, que ela tinha uma chance maior de ativar um Main. Zhang Yang sorriu por hábito. Ele então rapidamente usou Vontade do Guerreiro, e se libertou do atordoamento. -8.672, Esmagamento Destrutivo,
Crítico. Auri. A pantera gritou de dor. O ataque devastador foi tão forte que deixou a pantera com apenas 1000 de PV restantes. O rosto de Tutiski estava sem cor. A pantera negra deveria ser seu trunfo. Se morresse, custaria metade de seu HP a Zhang Yang. Em pânico, Tutiski se concentrou em salvar seu animal de estimação. Ele imediatamente disparou um tiro quebrador para controlar Zhang Yang por 4 segundos. Essa era sua intenção. No entanto, Zhang Yang era melhor. Logo após esmagamento destrutivo atingir o chão, ele já havia consumido uma garrafa de poção de mobilidade iniciante. O efeito da poção de mobilidade é especial. Somente após o consumo, ela concederá ao usuário imunidade a todas as habilidades de restrição de movimento. No entanto, se o usuário estivesse atordoado ou atordoado, não seria possível consumir a poção para dissipar o efeito negativo. Ela só surte efeito após o consumo. Por isso, o usuário precisava ser perspicaz para prever o inimigo. Zhang Yang tomou a decisão certa. Ele sabia que o oponente não ficaria parado, permitindo que sua pantera negra fosse morta. Ele previu que o oponente faria algo para salvar o animal de estimação. Além de tiro de concussão, a outra habilidade de interrupção à distância de um caçador poderia ser tiro quebrador. Após consumir a poção, um brilho de cor arco-íris se formou sob o pé de Zhang Yang, concedendo-lhe imunidade a todas as habilidades de restrição de movimento por 3 segundos. Tiro rápido, acertou Zhang Yang. Imune. O quê? Gritou Tutiski. Será que o jogo poderia ser estável e ter menos bugs? Dê a ele uma chance de viver pelo menos uma vez. Menos 2184. Zhang Yang não precisou ativar nenhuma habilidade. Com um golpe rápido, a pantera negra gemeu e caiu no chão. Porque Zhang matou o pet antes do caçador. O pet de um sniper nem é forte, para começo de conversa, porque Zhang eu perderia tanto tempo com o pet. A mesma pergunta começou a se repetir entre a plateia, já que ninguém entendia o que estava acontecendo no campo de batalha. Se Tutiski ouvisse, ele certamente tiraria as botas e jogaria para a multidão num acesso de raiva. Ele pode ser um sniper, mas ter a pantera negra com habilidade passiva, Main, a tornava um recurso realmente muito poderoso. Um caçador podia domar 4 mascotes ao mesmo tempo. No entanto, apenas uma mascote podia ser invocada para a batalha para auxiliar o mestre. Durante a batalha, o caçador não podia trocar de mascotes. Assim que a mascote morresse em batalha, o caçador teria que esperar 10 minutos antes de poder revivê-lo ou invocar as outras mascotes que havia coletado. Tutiski estaria sozinho pelos próximos 10 minutos. No entanto, mesmo que Tutiski pudesse invocar outra mascote para a batalha, isso não faria sentido sem a passiva, Main. Uma mascote normal seria como uma criança batendo em um castelo com um galho de madeira. Não só o tanque não sentiria nada, como também estaria concedendo apenas pontos de fúria grátis. Zhang Yang zombou. Ele sabia que a vitória já estava próxima. Com passos largos e ousados, Zhang Yang avançou em direção ao oponente. Tutiski ficou extremamente descontente. Ele então começou a empinar Zhang Yang. Como esperado, sua habilidade era boa. Mas sempre que um caçador atacava, ele tinha que permanecer parado por um breve momento. Como o campo de batalha tinha um espaço limitado para começar, Zhang Yang conseguiu alcançar Tutiski em apenas alguns minutos. Ele já estava a 20 metros de distância de Tutiski em um instante. Salto heróico. Zhang Yang saltou. Tão alto quanto o deus da guerra, ele deslizou pelo ar e pousou firmemente ao lado de Tutiski. A onda de choque massiva foi tão forte que destruiu o chão sob Zhang Yang. O impacto também lançou inúmeros destroços minúsculos em todas as direções, com o Zhang Yang no centro da comoção. Enquanto a poeira era levemente soprada pelo vento, uma enorme rachadura foi vista por toda a arena. Esse efeito de habilidade foi realmente chamativo. A habilidade foi comprada na Ravina dos Coiotes. Era uma habilidade comprável, como onda explosiva. Mesmo assim, a maioria dos jogadores ainda não a conhecia. Salto heróico não causava nenhum tipo de dano. Apenas atordoava o alvo. Mas, da perspectiva do público, a demonstração de habilidade foi tão extravagante que todos começaram a aplaudir em voz alta. Foi muito legal. De novo. Faça de novo. Gritou a plateia. Salto heróico, 3 segundos de atordoamento. Mais um, Blast suave, atordoamento de 4 segundos.
7 segundos depois, Tutski tinha apenas 9.000 HP, dos 20.000 que tinha. Assim que recuperou o movimento, ele rapidamente girou para trás e saltou 10 metros de distância com Tumble, cobrar. Zhang Yang estava novamente ao lado de Tutski e o atordoou por mais um segundo. Se ele conseguia chorar sem se sentir humilhado, Tutski desejava poder simplesmente desabafar. O sujeito estava genuinamente confuso com Zhang Yang. Ele é um guardião ou um ladrão? Como um guardião pode ter todas as habilidades impressionantes e longas? Não era justo. Após se recuperar do atordoamento, Tutski se abaixou um pouco e plantou uma armadilha de gelo. Armadilhas são a especialidade de um caçador, com vários tipos de efeitos. Por exemplo, a armadilha de gelo será ativada quando um jogador pisar nela. Ela prenderá o alvo em uma enorme barreira de gelo, deixando-o imóvel por 10 segundos. O alvo será libertado instantaneamente se sofrer qualquer quantidade de dano durante o aprisionamento. Zhang Yang sorriu. Ele então contornou a armadilha e ativou Thunderstrike para desacelerar Tutski enquanto continuava a atacá-lo. A armadilha, que foi plantada, sempre será invisível para os outros. No entanto, Zhang Yang viu Tutski plantando a armadilha com seus próprios olhos. Se ele ainda tivesse pisado nela, teria que se chamar de porco burro. 7.000, 5.000, 3.000. Tutski estava sendo lentamente empurrado para os portões da morte e Zhang Yang o derrotou com um Killing Cleave. Com isso, a Silk Soft Battle Team conquistou sua primeira vitória em batalha. Zhang Yang olhou para o assento da plateia e viu Wei Yanru fazendo beicinho. HMPH. Tanque de novatos. Que perdedor. Como você demorou tanto para matar um novato? O senhor tinha acabado de perder meu respeito. Blé. Ela mostrou a língua. Oh, meu Deus. Estou tão triste com o que você acabou de dizer. Oh, meu coração está tão cansado que preciso dar uma pausa na cozinha de qualquer coisa. Por pelo menos 2 dias. Disse Zhang Yang, fingindo ser uma velhinha murcha. Wei Yan deu um pulo. Entrou em pânico e imediatamente puxou o braço esquerdo de Zhang Yang. Com um sorriso inocente, Wei Yan disse, esta garotinha aprendeu a lição. Por favor, não fique bravo. Irmão mais velho. Porra. Quem você pensa que eu sou? Um lolicon fraco? Sai fora. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.